Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quarta-feira, 29 de junho. Aqui na Espanha já são 20 horas e 56 minutos, no Brasil 15h56 da tarde. Vamos dizer que hoje a BTC está entediante. Se a gente olhar o gráfico no intraday, deu vários trades espetaculares. Quem assina a sala de sinais sabe que a gente saiu com gain nos trades. Agora, quem ficou entrando na lower, saindo na VWAP, entrando na lower, saindo na VWAP, simplesmente fez pelo menos uns 4 trades bem-sucedidos, mas o fato é que ela está entediante. Como amanhã já é quinta-feira e vai se aproximando o final de semana, pode ser que isso aqui no diário agora, tá? Tava no intraday nos 5 minutos, que foi o gráfico da banda de VWAP no intraday. Agora eu vou pular para o diário. Pode ser que a gente dê uma agulhadazinha para o patamar de 17 mil para desenhar um fundo duplo. Ou isso aqui eventualmente se transformar numa figura triangular para se desdobrar numa possível pernada ascendente. Muitos indicadores já estão dando conta desse esgotamento movimentacional correcional da BTC. Aqui na nossa migração da banda de VWAP mensal em direção a VWAP mensal, que está ali em 24.100, a gente claramente fez uma onda 2, a gente não pode perder esse fundo aqui da agulhada de 18/6, já que aí descaracterizaria e criaria sim uma canaleta virtual de baixa. Por enquanto, é só uma onda 2 aqui nessa migração de volta em direção a 24 mil. Vamos ver o que o final de semana vai trazer para a gente. No afastamento da VWAP anual, a gente está indo para o 70º candle. Aqui, vamos botar aqui. A gente começou aqui, ó. A última vez que a gente bateu na VWAP anual, a gente está indo para o 71º amanhã. Hoje é o 70º candle, amanhã é o 71º. Ou seja, em termos de longevidade quanto ao afastamento do anual, a gente já vai superar esse último afastamento aqui, em que a gente ficou 74 candles, e o último afastamento ascendente, a gente ficou só 64 candles, ou seja, tá batendo recorde aqui em termos de afastamento da VWAP anual. Lembrando que a BTC não fica muito tempo longe da VWAP anual. Ela se afasta e volta para prestar continência. Se afasta, volta para prestar continência. Se afasta, volta. Se afasta, volta. Aqui está se afastando muito tempo. Já está na hora da BTC voltar em direção à VWAP anual. Muita calma nessa hora. No intraday está claro que a gente está numa acumulação, praticamente ela está criando uma linha reta aqui. Vamos ver como isso vai se desdobrar pelo fim de semana. Aqui no nosso gráfico de Renko, a gente segue com esse padrão comprador, né? Dando conta do esgotamento desse ímpeto vendedor. Aqui o squeeze está dando conta de uma barrinha de arrefecimento desse ímpeto vendedor. Tem muita coisa acontecendo, gente. O Pentágono, ele encomendou ao seu braço de pesquisas de força computacional e fragilidades dentro de sistemas computacionais, ele encomendou uma ampla pesquisa sobre o mundo das blockchains e descobriu que 99,9% das blockchains são centralizadas o suficiente para promover freeze, congelamento de carteiras. Ou seja, segundo esse relatório do Pentágono, esse mote de descentralização não existe. São pouquíssimas as blockchains verdadeiramente descentralizadas. E na esteira desse anúncio, desse relatório do Pentágono, o fundador da Polkadot, o Gavin Wood, afirmou que está anunciando planos para descentralização total do ecossistema com um novo modelo de governança. Ou seja, não se sabe se esse anúncio tem relação com esse relatório do Pentágono, que pelo seu braço de investigação de softwares, vamos colocar assim, descobriu ou constatou que boa parte das blockchains são centralizadas demais. Eu já avisei aqui no canal que 99% de todas as blockchains Proof of Stake que existem hoje são totalmente centralizadas. É só ver o que o Ducon fez com a Terra Luna.
Ele simplesmente num grupo de WhatsApp reuniu os 100 validadores e fizeram um fork. Para vocês criarem uma blockchain Proof of Stake verdadeiramente descentralizada, com milhares de validadores, como é o caso da Polkadot, com descentralização na camada de nomeação, com descentralização na camada de validação, isso sem comprometer a segurança da rede, é muito complexo. Por isso que a Polkadot vai se consolidando como um desses projetos efetivamente disruptivos. É importante consignar que esse braço do Pentágono que fez essa pesquisa não nominou quais seriam as blockchains centralizadas ou descentralizadas. Só deu conta de que algumas são totalmente centralizadas. Obviamente ele quis se referir àquelas Proof of Stake, tipo a Binance Smart Chain, que tem 21 validadores. Obviamente um grupo liderado pelo CZ ali no WhatsApp faz um fork ou mesmo um freeze, um congelamento de qualquer carteira. Isso é mais que óbvio, eu já reportei isso aqui inúmeras vezes aqui no canal. E a Bitcoin consegue manter até o presente momento, está em 20.049, os 20 mil, enquanto o Banco Central Europeu alerta que a inflação que chegou no mundo pós-Covid nunca mais vai ser a mesma do mundo pré-Covid. Ou seja, se a inflação veio para ficar, é óbvio que eles, com todo esse rearranjo da geopolítica mundial, as forças militares agora gastam no mínimo 3 vezes mais. O orçamento militar alemão triplicou, vamos colocar assim, e a mesma coisa aconteceu com a Bélgica, está acontecendo com a França, ou seja, a impressão de dinheiro vai ser o novo normal, não só nos Estados Unidos, mas agora também na zona do euro. E o Michael Saylor, da MicroStrategy, comprou mais 10 milhões de dólares em BTC e foi alvo de risada nas redes sociais, e o CZ acabou entrando nessa discussão, dizendo que muitos podem rir dele agora, mas o fato é que o Michael Saylor vai rir por último a tempo. O fato é que o preço médio de compra do Michael Saylor ficou acima de 30 mil dólares, e agora ele está comprando mais 10 milhões de dólares para engrossar as suas 129 mil BTCs com um preço médio acima de 30 mil. O fato é que muitos acham que o Michael Saylor está se expondo demais a BTC. Ele está usando a MicroStrategy, um gigante do corporativo financeiro tradicional, e muitos americanos se expõem a BTC através do mercado corporativo tradicional, comprando ações da MicroStrategy. Mas o fato é que essa chacota que estão fazendo com ele nas redes sociais, na minha leitura, é precipitada. Muita gente vai perceber que o Michael Saylor vai rir por último e vai rir a tempo. Eu também acho que a BTC está dando sinais fortíssimos de fundo. E um tribunal das Ilhas Virgens Britânicas determinou a liquidação da Three Arrow Capital. Ou seja, agora não tem mais volta, eles vão ter que recorrer dessa decisão de liquidação, já que o tribunal entendeu que eles estão totalmente insolventes e em default irremediável. Vamos ver como isso tudo vai terminar, se vai contaminar mais alguma CeFi ou DeFi, mas o fato é que esse efeito dominó, com esses crashes em cadeia de várias CeFis e DeFis, que também exponenciou essa corretiva da BTC. Mas eu tenho para mim que a gente está com vários sinais autônomos de fundo, principalmente Wall Street, que começa a se interessar pelo mundo cripto. Tem uma reportagem muito interessante aqui na Forecast, dando conta de que o Wall Street começa a sentir oportunidade no crash do mundo cripto. Ou seja, quando os banqueiros de Wall Street começam a perceber que um determinado setor está criminosamente subavaliado, é porque vocês podem ter certeza que isso aqui pode mudar e rápido. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Fiquem com Deus. Até amanhã. Grande abraço.